Olá, Deus abençoe a todos. Nós temos a grata oportunidade de vivermos mais uma semana. Falamos assim porque temos vivido dias trabalhosos, onde sabemos que Satanás, cavalgando seu cavalo amarelo, de acordo com Apocalipse capítulo 6, tem recebido o nome de morte e está trazendo essa morte de todas as formas. Falamos há pouco tempo, peste, fome, as feras da terra, religião, com todos os tipos de maneira, todas as maneiras para matar. Portanto, é necessário celebrarmos a vida sempre, né? Mas algo muito maior do que a nossa vida aqui, que é como a Escritura diz, é como a erva, que cresce, depois murcha e seca e já não há lembrança. É nós celebrarmos a nossa eleição, é nós celebrarmos a filiação que, por graça, por natureza, por herança, nós temos para com Deus. Filiação, sim, filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Mas existe essas duas classes? Existe. Eu quero basear nosso pensamento aqui em São João, capítulo 8, e algumas outras escrituras. Essa seria uma escritura para nós falarmos também da semente da serpente. Vamos caminhar margeando a semente da serpente, mas o nosso assunto não é essa semente da serpente. Eu quero mostrar Jesus fazendo essa distinção com pessoas que tinham até a prova genealógica que elas tinham uma determinada família e Jesus mostrou de uma forma diferente. Então, foi muito difundido no nosso país aí, através do presidente, essa escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 32 do capítulo 8 de João. Mas a sequência que nos chama a atenção. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós não somos escravos, nós não precisamos nada para nos libertar. As respostas de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quer dizer, é escravo do pecado. Vocês são escravos sim. Por quê? Porque vocês cometem pecado. Por enquanto, está falando aqui de livre e preso. Mas ele vai entrar no porquê dessa escravidão, desse aprisionamento. Ele diz assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Você é servo do pecado e pode ser liberto. Agora, se você for filho do pecado, você vai permanecer sempre pecador. Se, pois, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha, se você for só servo do pecado, ainda existe uma saída para vocês. E, como vocês estão dizendo, vocês são filhos de Abraão, tudo bem, vocês podem realmente serem filhos de Abraão e estarem escravizados no pecado. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Agora vamos descobrir se você é só servo ou se você é filho do pecado. Ele disse, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas mesmo sendo, contudo, sendo descendência, procurai matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai.
E vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Quer dizer, eles não eram filhos de Abraão? Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então, quando Jesus foi identificando a natureza do pai deles, eles foram também recuando. Falaram, não, primeiro nós somos filhos de Abraão. Aí agora eles dizem assim, não, nosso pai é Deus. Nós não nascemos de prostituição. Mas quem falou de prostituição? Jesus estava mostrando para eles assim, vocês podem até chamar a si mesmos de filho de Abraão, mas na verdade vocês não são filhos de Abraão, não. Eles disseram assim, quer dizer então que o senhor acha que nós nascemos lá na casa de Abraão, mas foi uma prostituição, um adultério que aconteceu lá dentro? Entenda isso, o que Deus chama de adultério, o que Deus chama de uma filiação errada. Nós sabemos muito bem que, aí vou voltar lá na margem da semente da serpente. A semente da serpente, Eva teve relação sexual com a serpente lá no Éden e logo depois ela tem com Adão. Gera 2 filhos e ela diz, alcancei do Senhor um varão. Caim do Senhor? Não. Caim do maligno. É escriturístico. E aqui Jesus disse que, vamos ler ainda, eles estavam fazendo a obra do pai deles. Né? Vocês estão procurando me matar, vocês estão fazendo as coisas do seu pai. Qual pai? Aquele que foi homicida desde o princípio. Então Caim foi homicida desde o princípio. Quando acontece o dilúvio, aquela semente nascida de Eva e da serpente, ela é destruída em termos carne, genealogia. Quando passa, nós temos em Gênesis, capítulo 9, quando aquela semente passa do dilúvio, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Aquela semente passa no dilúvio, então aquela família, em termos sanguíneo, ela foi extirpada pelo dilúvio. Não é? Mas por que Satanás teve que entrar na serpente para ele ter um corpo com Eva? Não havia outras pessoas senão Adão e Eva, e Satanás não podia agir. Espíritos não têm ações se não tiverem corpos para que eles habitem. Então, Satanás tem que gerar um corpo. Como ele não é criador, tal como Deus é, ele então precisou aquele elo entre um animal e o humano, que a serpente tinha condições. Vai ali em Eva e tem um filho. A partir de agora, ele tem condição. Então, a partir de Caim, Satanás tem corpo. Só que no dilúvio perde-se esse corpo, então. Mas quando passa do dilúvio, nós vemos, a partir do verso 20 de Gênesis, capítulo 9, o filho mais novo de Noé, ele propiciou a ação de Satanás. Entende? Ali, Noé amaldiçoou esse filho por causa da ação dele que foi governada por Satanás. O diabo não precisava de outro corpo, já tinha um corpo ali, mesmo tendo vindo de Noé. O diabo pode entrar e passa então a semente da serpente não mais como sanguíneo, mas a semente da serpente como sugestão
Guarde essa palavra. A semente da serpente como sugestão, coisa espiritual. Satanás leva pessoas a fazerem coisas que aquilo só pode vir da serpente. Então, deixando aqui essa família de lado, nós vamos encontrar um pouco mais adiante em Gênesis, capítulo 16, que Sara, esposa de Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão, que Sara, sua esposa, teria um filho já com 80 anos, 89 anos, e ele com 100 anos teria um filho. Sara não consegue crer naquilo. Quando não se consegue crer, qual é a incredulidade? Então essa incredulidade, ela vem de onde? Ela só pode vir do mesmo jeito que Satanás colocou lá em Gênesis, capítulo 3. Agora, alguém aqui está duvidando da palavra de Deus. Sara oferece uma escrava sua para o seu marido. De onde vem essa ideia? Então, lá na frente, quando Ismael nasce, ele pode dizer, eu sou filho de Abraão. Mas de onde veio a motivação, a instrução para que esse filho nasça? De uma promessa de Deus ou de uma sugestão de uma cabeça dirigida por quem essa cabeça para que Abraão tivesse um filho com a própria escrava? Vamos guardar isso. Então, os ismaelitas são descendentes de Abraão? São. Se você fizesse um teste de DNA, Abraão. Mas não veio por Deus. Agora, lá em Gênesis, capítulo 25, depois da morte de Sara, Abraão se casa outra vez com Quetura. Abraão casou-se com Quetura e ele gerou a Zinran, Joksã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Joksã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram os filhos. Então, Abraão tem outros filhos. Esses filhos também aqui são filhos de Abraão? São, mas são considerados por Deus? Veja, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Ele teve Ismael, ele teve todos esses, creio que 9 filhos aqui com Quetura, mas a herança de Abraão era Isaque. Então, vamos deixar agora os filhos de Abraão e vamos tomar os filhos de Isaque. De Isaque nasce Jacó e Esaú. Deus diz assim, antes dos dois nascer, eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Então você tem ali, Esaú podia dizer, não, eu sou neto de Abraão, do mesmo jeito que Jacó é neto de Abraão. É verdade. Mas Deus tem alguma coisa a ver com essa filiação? Não. Lá adiante, esses fariseus conversando com Jesus, eles não vieram nem de Ismael, eles não vieram dos filhos de Quetura e eles não vieram nem de Esaú. Vieram todos aqui de Jacó, porque vieram das 12 tribos, e as 12 tribos, Israel agora era já uma nação estabelecida, 12 tribos de Israel, e ainda assim Jesus faz uma divisão entre eles e os verdadeiros filhos de Abraão. Ele disse para eles, vamos voltar em São João, capítulo 9, por isso que eu disse que nós iríamos margear aqui a semente da serpente, porque é uma base, mas não entraríamos nela. Nós estamos entrando, somos filhos de Abraão. Não. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Qual a obra de Abraão? E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora Deus estava ali em carne, falando com aquelas pessoas que se chamavam filhas de Abraão, e eles não tinham condição
de ter a mesma reação de Abraão, de demonstrar filiação. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então aqui nós entendemos, como é que eu posso dizer que sou filho de Deus ou não, já que não existe uma genealogia para me provar isso? Você ama a Deus? Você pode ouvir a palavra, por isso lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, tem 7 vezes dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Esse povo não tinha ouvidos para ouvir. Vejam, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir minha palavra. Aí Jesus está falando para eles, vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo foi homicida desde o princípio. O que é homicida? Um homem que mata outro homem. Quem foi o primeiro homem que matou um homem? Caim. Caim era filho de quem? Do diabo. Vê? E nós temos hoje, então, uma geração de filhos do diabo e uma geração de filhos de Deus. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, por não haver nele, porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Conseguiu compreender isso? Medite nisso, irmão. Isso é coisa que nós precisamos meditar muito, porque nós estamos vivendo esses dias de descrédito da palavra de Deus, ira contra Deus e ainda muito mais, religiosos com a própria palavra de Deus, dizendo ter vindo de Deus, matando a palavra de Deus. Como é que se mata a palavra de Deus? Com interpretações humanas dela, interpretações falsas, com falsas doutrinas, com denominações, com usar da palavra de Deus para proveito próprio. Isso é rejeitar a palavra da hora e, portanto, demonstrar uma ausência de filiação a Deus. E como é que eu recebo a Deus? Quando eu recebo a palavra da hora. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.